fresquinho e treta boa é treta compartilhada. Então vim compartilhar com vocês essa treta, este babado, esta polêmica. O que aconteceu é que teve uns youtubers falando mal de uma empresa aí chamada de Foiu. O dono dessa empresa se chama Wagner Pontes. Ele processou essa turminha tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Pois bem, ele relatou em uma live no Instagram que ele gastou $250 mil para processar eles nos Estados Unidos. Wagner alega nessa live que era já para ter saído a sentença desde janeiro, porém não saiu porque os imeliantes estavam enrolando, empurrando com a barriga, fazendo a corte se arrastando, pois ele já sabia que era causa perdida para o lado deles, que ele já sabia que o Wagner Pontes iriam ganhar este processo. Uma das pessoas se chama Éder Santos, que ele é amigo tanto da youtuber Adeline Camargo e tanto da família Landim, como vocês podem ver. Você pode ver a Adeline indicando ele em seus stories, você pode ver a família Landim junto com eles, e o Paulo Landim foi até no canal dele, os Felas. Pois bem, Paulo foi lá e esteve no canal dele, são super amigos, um convive na casa do outro, Pois bem, o Éder, que acabou com o canal dele e abriu o podcast Fela junto com o Santista, um também dos processados, e ele apagou os vídeos antigos e agora começou um podcast. E o Wagner relata na live que eles fizeram muitos e muitos vídeos difamando o Wagner e a empresa dele, difamando a família e causando muito burburinho na internet. Wagner ainda entrou em contato tentando entender o que é que estava acontecendo, onde é que ele estava errando. E as partes dos youtubers não queriam conversa, só alegava que era produto de investigação e que eles estavam corretos. Mas Wagner não deixou para lá, processou e ganhou o processo. Vou deixar agora aqui Wagner falando, explicando o que foi que eles fizeram e o que aconteceu. Dei 3 anos e meio, aproximadamente 3 anos e meio para poder fazer esse vídeo, para poder fazer essa live. Algumas pessoas aí ao longo, no curso desse tempo, me questionavam que raio era aquela postagem que de vez em quando, uma frase que de vez em quando eu postava nas minhas redes sociais falando: arroz doce é um prato que se come frio, é um prato que se come gelado, ou seja, você precisa ter paciência. Então, nós tivemos muita paciência durante esse tempo todo, repito, foram mais de 3 anos. Mais do que paciência, nós tivemos ali muito estômago, não só eu, mas todas as pessoas que estavam em volta, e ainda estão em volta, o time, para poder agir da maneira correta, fazer as coisas certas, esperar o momento oportuno, tá? E com esse desfecho, que houve aí na última sexta-feira da semana passada, ficou muito claro para mim que a decisão foi acertada, não ter perdido a calma, não ter perdido a segurança, não ter perdido a postura, e fazer como manda a lei, De novo, apesar de ter sido extremamente difícil, extremamente penoso, tá? Vamos lá. Antes de mais nada, acho que vale, porque nem todo mundo, que está aqui me assistindo tem noção sobre o caso, ou mais do que isso, tem noção da magnitude do caso. Então acho que vale, antes de mais nada, um contexto, sobre a cronologia dos fatos, tá? Ali em meados de 2020, de repente, acordo uma manhã com o meu WhatsApp, enfim, já é sempre muito cheio de mensagens, mas uma manhã especificamente um pouco mais cheio do que normalmente é. E eram ali amigos me enviando prints de alguns vídeos difamatórios na internet. Mas assim, não era uma simples difamação, leve, assim, era uma pirotecnia pura, tá? Coisas que não passavam nem próximo
é da realidade. E, obviamente, né, quando a gente, né, tomou conhecimento daquele conteúdo, né, a primeira sensação é a pior possível, é aquela sensação, você que está me assistindo, que já passou por isso, vai me entender, da pessoa apontar o dedo, dizer que você fez algo que você sabe 100%, 120% que você não fez. Então aquela ira toma de conta, obviamente, né? Por mais calmo que eu tente ser, por mais óbvio, a ira tomou de conta. Eu falei, poxa, como assim? De onde tirou isso? E obviamente, a primeira ação foi entrar em contato, né, com esse indivíduo. Ainda era um indivíduo, vocês vão lembrar daqui a pouco o porquê dessa explanação de ainda era um indivíduo, mas tentamos naquele momento ali entrar em contato para procurar entender, olha, o que está acontecendo, né? Você veiculou, né, um material com X informação que não faz, enfim, jus à verdade, quer vir até a nossa empresa, quer falar conosco, quer clarificar os pontos para que você possa se retratar. E a devolutiva foi a pior possível. Apesar de ali, né, para o público, esse indivíduo especificamente, deixar claro que se tratava de uma matéria jornalística, né, que foi feita uma investigação e tal, após o nosso contato, né, a devolutiva foi a pior possível, né, retrucando, dizendo não, ou seja, não quis nem sequer ouvir, né, a outra parte. Porque, óbvio, né, no meio jornalístico, no meio das notícias, para quem se diz e quem de fato é jornalista, se você veicular algo que eventualmente não condiz com a verdade, se você ouve outra parte e com isso, né, com a junção de ambas as informações, você constata que aquela informação ela foi uma informação equivocada, você, enquanto jornalista, você precisa voltar e se retratar. Normalmente é assim. Mas não foi, como aconteceu, tá? Obviamente. Antes de mais nada, eu quero deixar claro que eu não vou citar nomes, eu não bati palma para doido dançar durante esses 3 anos e meio. Não vai ser agora que eu vou bater palma para doido dançar. A nossa ideia não é que vocês saiam dessa live e vão lá na página de fulano ou beltrano para poder, falar alguma besteira. Não é essa a ideia, nós não precisamos disso, nós não precisamos tornar toda essa situação ainda maior do que realmente foi. A intenção aqui é trazer os fatos e o desfecho. Esse, sim, é muito importante de tudo que aconteceu, porque eu tenho certeza que essa nossa luta, que custou, e custou mais do que noites de sono, custou mais do que, enfim, um montante que vocês vão entender que custou, mas custou a nossa paz, né, durante muito tempo. Mas a ideia é que essa live sirva aí de lição, para que outros não cometam, né, o que cometeram conosco, e para que sirva de lição, né, também de estímulo, aliás, para você que eventualmente, tomara que não, mas vier a passar por uma situação como essa, para que você busque por justiça. Mas enfim, tudo isso para contextualizar de que nós não mencionaremos nomes de ninguém, de nenhum dos envolvidos aqui. É claro, para quem já conhece, né, sobre os fatos, vai entender de que nós estamos falando, obviamente. O processo também é um processo público, para quem, né, fizer uma pesquisa vai encontrar. Já está rolando aí, desde a última sexta-feira, essa decisão, né, esse desfecho na corte, que, de novo, é público. Então, né, de alguma forma vai chegar, mas não será por nós. Não tenho intenção alguma de, né, trazer o nome desses indivíduos aqui. Não quero que vocês, vão lá falar nenhum tipo de besteira. Mas vamos lá, seguindo, né, a ordem cronológica, que eu acho que é importante aqui. Meados de 2020 começaram esses ataques. Tentamos da forma mais, né, democrática ali, né, e correta possível, dar a nossa versão, né? Não foi aceito. Tentamos fazer o que nós chamamos aqui nos Estados Unidos de cease and desist letter, equivalente a uma notificação extrajudicial aí do Brasil, pedindo para que essas pessoas parassem imediatamente, né, com esse tipo de conteúdo difamatório. Mas não, ao invés delas pararem, elas aceleraram ainda mais. Aquilo naquele momento estava muito confuso para mim. Eu falei, poxa, a troco de quê? Né? Eu confesso que em alguns momentos os vídeos eles eram tão veementes, as pessoas falavam com tanta, né, com tanta certeza, que eu me perguntei em alguns momentos se eu havia feito mal a alguém aqui nesse país, se eu havia pisado no calo de alguém para que essa pessoa pudesse ter tanta raiva
né, de mim. Eu não encontrei justificativas naquele momento. Pois bem, iniciou-se, obviamente, do nosso lado um processo judicial, né? Acionei esses youtubers, tanto na justiça brasileira como na justiça aqui nos Estados Unidos, tá? E no curso do processo, obviamente tem um procedimento aqui nos Estados Unidos que é chamado de discovery. Então, no andar do processo, né, com as argumentações e com as evidências apresentadas, a gente pode pedir um discovery, ou seja, uma quebra de sigilo bancário do outro lado, uma quebra de de um e-mail, ou seja, e o juiz foi, né, autorizando esses nossos pedidos, e através desse procedimento, de vários procedimentos de discoveries, a gente conseguiu descobrir a motivação por trás desses ataques. Coincidentemente, meados de 2020 também foi quando eu desfiz uma parceria que eu tinha com a minha sócia. Eu vou colocar uma aspas bem grande aqui, porque é importante frisar que a Adfoyu existe desde 2015. A sociedade que eu fiz com essa senhora foi em 2018, que eu pedi para terminar em 2020. E que essa senhora só tinha status de sócia, né, em uma das nossas LLCs, enfim, para tornar mais prático para quem não está familiarizado com os termos aqui dos Estados Unidos, em um dos nossos CNPJs, essa senhora só constava como sócia por uma exigência técnica em Washington, D.C., né, para que um não advogado, que é o meu caso, possa ser proprietário de uma law firm, você precisa ter um advogado como sócio, tá? Essa senhora, ela era minha sócia apenas por isso. Ela nunca investiu $1 dentro da Adfoyu. Ela nunca trouxe um cliente sequer em 2 anos na Adfoyu e por aí vai. Então ela só tinha, quero deixar isso claro, ela só tinha o status de sócia de um dos nossos CNPJs por conta disso, por uma questão técnica. Era uma sócia minoritária, com uma participação pequena, e porque assim exigia, né, as regras, né, lá de DC. Tá? Mas, de novo, nunca investiu nada, nunca trouxe cliente, e é isso. Mas tinha o status de sócia. Obviamente, 2 anos depois de ter feito um trabalho horrível dentro da Adfoyu, não era presente. Em 2 anos veio para cá, se não me engano, 2 vezes, tá? De DC para Flórida. Tinha um tratamento muito rude com os nossos colaboradores, e quem trabalha comigo sabe que eu detesto, que eu abomino, que eu não aceito esse tipo de conduta. Eu, particularmente, né, tenho hoje mais de 150 colaboradores, nunca destratei nenhum dos meus colaboradores. Então essa senhora, pelo status de sócia que tinha, começou a destratar alguns colaboradores. Enfim, meados de 2020, cheguei para ela e falei, olha, não nos interessa mais essa parceria contigo, nós não queremos mais. Porém, a Adfoyu naquele momento já era a galinha de ovos, né, dos ovos de ouro dessa senhora, né? Ela já tinha ganhado ali em 2 anos, talvez, um dinheiro que ela nunca ganhou na vida inteira. Então, aquilo mexeu, obviamente, né, com o brilho dela. E só depois, avançando de novo na linha cronológica, nós conseguimos, através dos procedimentos de discovery, que essa senhora, junto com o novo sócio dela, né, que hoje atuam no segmento migratório, né, e desde então já atuavam também, estavam munindo esses youtubers, esses haters, de diversas informações e, obviamente, ali motivando para que eles fizessem todos esses ataques, tá? De novo, no começo era impossível a gente imaginar isso, eu não conseguia fazer essa ligação, mas no curso do processo isso ficou muito claro e muito bem evidenciado. Que tipo de difamações foram feitas? Olha, vou citar aqui algumas. Para vocês terem uma ideia, uma delas gravou mais de 100 vídeos contra a minha pessoa, contra a minha família, contra o meu time e contra a Adfoyu. O outro, aproximadamente, perto de 30 vídeos. Ou seja, a gente está falando de mais de 130 vídeos na internet, falando coisas do tipo: Wagner Pontes já cumpriu cadeia por 6 meses. Wagner Pontes não é dono da Adfoyu. A esposa de Wagner Pontes enfim, tem 2 amantes. A diretora comercial da Adfoyu é uma hooker, ou seja, é uma prostituta, tá? Numa tradução mais simplista aqui. Então, dos maiores absurdos que você possa imaginar. Wagner Pontes está nos Estados Unidos
Fora de status, ele está ilegal. Eu não preciso falar, quem me acompanha, quantas vezes eu viajo para fora dos Estados Unidos, e obviamente uma pessoa que está fora de status não entra e sai do país quando quer. E o mais engraçado é, esse youtuber, depois nós fomos descobrir, ele sim vive neste país ilegalmente, fora de status. Mas foi o youtuber que naquele momento teve a pachorra de apontar o dedo e dizer que eu estava aqui fora de status. O que mais que foi dito? Não era dono da Difoiú, né, que cumpri pena, que estava fora de status, que eu era um fugitivo do Brasil. Ora, quem viaja, quem sai do Brasil e volta, sabe que quando você volta para o Brasil, o primeiro local que você passa quando você desce do seu avião é a Polícia Federal no Brasil. Qualquer problema que você tem, qualquer fugitivo, ele fica por ali mesmo. Sempre entrei e saí pela porta da frente no Brasil, assim como sempre entrei e saí pela porta da frente aqui nos Estados Unidos. É óbvio que eram falácias, é óbvio né, que eram mentiras absurdas, pirotecnia pura, mas o compromisso dessas pessoas não era com a verdade. O compromisso dessas pessoas era abalar a minha reputação, porque no entendimento deles, abalando a minha reputação, abalando a reputação da Difoiú, de um dos nossos negócios, eles iriam angariar mais clientes. É o jogo mais rasteiro e sujo, né, que você pode esperar de um concorrente. A gente sabe que, né, vários concorrentes por aí, quando sentam com algum cliente potencial, algum prospect, acabam inventando um monte de coisinha para tentar contaminar a cabeça desse prospect, mas eles pegam leve. Você vir a público, colocar um vídeo para 58 mil pessoas assistirem, né? Tem vídeos a meu respeito que atingiram 58 mil views. Num canal de um indivíduo onde a média, o average de visualizações que ele tinha era 1.000 views, 1.000 views, 2.000 views. E você clicava lá, most popular videos, né, os vídeos mais populares, tava lá os vídeos a meu respeito. Você ainda ganhou dinheiro do YouTube com visualizações. Enfim, as mentiras mais escabrosas que você pode imaginar, né, sem nenhuma correlação com a realidade. E aí eu te pergunto, para quem me conhece, para quem conhece a empresa, para quem já era nosso cliente, estava com a gente há um tempo, para quem trabalha conosco, isso é pirotecnia pura. Era fácil identificar que não tinha correlação mínima com a verdade. Agora, e para clientes em potencial? Que numa breve pesquisa pelo YouTube encontra lá uma foto sua, uma montagem minha atrás de uma grade dizendo que eu cumpri 6 meses de cadeia. Eu nunca cumpri 5, 4, 3, 2, 1 mês de cadeia. Né? Como que é você abrir, você está buscando por um serviço da área migratória e você vê ali um vídeo na internet dizendo que o proprietário dessa assessoria migratória vive legalmente aqui nesse país. Então, ou seja, para quem não nos conhecia direito, é claro que isso foi um baque enorme, é claro que nós perdemos muitos e muitos clientes. É claro que nós perdemos muitos e muitos clientes, especialmente naquele momento inicial. É claro que depois o tempo foi passando, 2021 veio, 2022 veio, 2023 veio, e as pessoas começaram a entender, poxa, já tem quase 4 anos que é sempre esse grupinho, ninguém mais fala essas atrocidades sobre o Wagner, sobre a Difoiú. O que está acontecendo? A Difoiú não para de crescer, o Wagner também não para de crescer. Eles postavam, por exemplo, na internet, para você ter uma ideia, de que, só pegando os documentos, eles postavam na internet, por exemplo, de que eu era procurado pelo FBI, que eu era procurado pela imigração, Departamento de Estado, fugitivo do Brasil. E as pessoas começaram a se perguntar, mas que trabalho ineficiente, né, tem feito esses órgãos, porque depois de quase 4 anos, né, o FBI não conseguiu prender o Wagner, enfim, nada aconteceu, a Difoiú não foi fechada. Então, é isso. Eu pedi para que o nosso pessoal imprimisse aqui algumas das loucuras desse povo, tá? Só para que vocês tenham uma ideia. Eu vou esconder o nome aqui, porque, de novo, a ideia não é que, né, as pessoas saiam daqui, enfim, e vão fazer qualquer coisa aí, qualquer comentário contra eles na internet, mas só para que vocês tenham uma ideia, tá? Então, aqui nesse comentário desse vídeo, por exemplo,
foi dito coisas como, fugitivo, bandido, é muito burro mesmo. Nem os meses que passou na cadeia deixou ele mais esperto. Screenshot feito, vamos enviar isso para o FBI, coisas do tipo. Uma dessas haters se passava por funcionária da imigração americana, tá? E ela, por hábito, eu não fui a primeira pessoa, ficava ameaçando as pessoas, mandando a foto ali de uma parte do que parece um crachá da imigração americana. Ela não fez isso só comigo, tá? Ela fez com algumas pessoas. Ela não sabia que comigo seria diferente, mas enfim, ela fez com algumas pessoas. E ficava sempre ameaçando se a pessoa tinha status aqui, se tinha work permit, porque estava trabalhando, que ela trabalhava na imigração americana. Esse era o tipo de ameaça que ela fazia. O que mais? Isso foi pesado. E eu diria que é assim. O choro é de alegria hoje, tá, pessoal? Calma. Eu diria que é assim. Esse foi o momento que eu falei, não vai ficar. Não vai ficar assim. Pensa, né? Uma pessoa vir para sua filha e falar isso aqui. Se imagine você tendo que chegar em casa no jantar e explicar para sua filha isso aqui, esse tipo de comentário. Então assim, foram na página da minha filha. Eu vou conseguir ler. O choro hoje é de alegria, é como eu disse. Giovana, menina, vou te dizer uma coisa. Seu pai é um bandido. Sua mãe é bandida. São procurados pela justiça no Brasil e em breve estarão com problemas na justiça americana. Seu pai não tem vergonha na cara, expor e arriscar uma filha adolescente, enfim. É daí pra baixo, tá? É daí pra baixo. Agora, imagina você, trabalhador, trabalhadora, porque se tem algo que ninguém me tira é que eu sou um hard worker. Eu trabalho desde os 14 anos de idade, ouvindo nada. Sabe o que é nada? Nada. Meus pais não tinham condições de me criar. Eu fui criado lá no sertão da Paraíba pelos meus avós, aos quais eu tenho uma admiração incrível. Então imagina, você trabalhador, vindo do nada, né? Construí ali a minha vida, enfim, mudei minha vida e a vida de muitos ao meu redor. Ter que chegar em casa e ter que explicar para sua filha que tipo de mensagem é essa. Que você não é bandido, que a sua mãe não é bandida, que vocês não são foragidos. Imaginem o estômago, como que fica. Naquele momento eu falei, chega. Esse foi o momento, inclusive, quando eu falei, chega, eu vou com tudo que eu tenho e o que eu não tenho pra cima dessas pessoas. Isso não são seres humanos. Não tem como entender, invadir uma página de uma criança de 13 anos e falar essas atrocidades de alguém que você não conhece. Vale deixar claro aqui, não conheço essas pessoas, nunca havia tido contato presencial nenhum, zero. Nunca fiz negócios com essas pessoas, nunca fiz negócios com amigos ou parentes dessas pessoas, pura e simplesmente por inveja, por motivação de concorrência desleal. Essas pessoas fizeram da minha vida, não só da minha vida, mas fizeram da vida dos nossos colaboradores. Nós perdemos colaboradores, né? Pessoas que estavam conosco há pouco tempo e que, por conta desse tipo, né, de falácia, por conta desse tipo de difamação, essas pessoas deixaram de trabalhar, né, com a empresa. Né? Então, esses ataques, eles não mexeram só com a minha reputação, com a minha paz, com o meu psíquico, com a situação mental da minha filha, da minha esposa. Isso mexeu com todo um ecossistema que foi comprometido por conta de uma atrocidade sem tamanho. Sem tamanho. Tá? Um outro ponto bastante importante aqui é que o que eles tentaram fazer, né, ao longo do processo. Né? Eles não contavam que eu ia mover esse processo contra eles. E no meio do processo eles tentaram acionar alguns dos nossos ex-clientes para tentar angariar apoio a esse processo. Então pegaram ali pessoas que eventualmente
é um número muito baixo, quero deixar bem claro, mas pegaram pessoas ali que tiveram seus vistos negados. De novo, a Adfoil, apesar de ter um índice de aprovação muito elevado, 99%, ainda assim tem um outro caso que, enfim, né, que por um motivo ou outro a imigração nega. Começaram a pegar, né, a contactar esses clientes e tentar levar para o lado deles. Um deles, no primeiro momento, até foi, mas claramente percebeu ali a falcatrua. E logo esse cliente nos procurou, nos ajudou muito, eu quero agradecer. Abrindo uma aspas aqui, o caso desse cliente foi replicado e foi repetido, enfim, o cliente está aprovado, mas por algum tempo esse cliente estava ali, né, muito próximo desses concorrentes. O cliente inclusive fez uma carta, né, para nós, na ocasião, dando o seu testemunho. Nós usamos isso no processo, foi mais uma evidência para comprovar o cunho, né, desses concorrentes por trás dessas atrocidades. Tá? Então é isso, avançando de novo aí o curso, né, cronológico, mais de 100 vídeos, os ataques os mais infundados que vocês possam imaginar, né, a nossa empresa perdendo alguns funcionários, perdendo clientes em potencial, minha reputação manchada. Eu já, enfim, eu sou uma pessoa, modéstia à parte, bem relacionada aqui na Flórida, né, tenho, enfim, muitos contatos, tenho acesso a muitos locais, mas eu confesso para você que em algum momento lá no início dos ataques, eu percebi que eu entrava em alguns locais e as pessoas olhavam meio assim, sabe? Será que é verdade? Enfim, né? Será que tem alguma coisa errada com o Wagner? Será que tem alguma coisa errada? Então, assim, é complicado. Precisa ter estômago, precisa ter calma, porque, obviamente, muita coisa passa pela nossa cabeça, né? Especialmente quando envolve a tua família, especialmente quando envolve a tua reputação, a tua honra, né? Que a gente trabalha tão duro, né, para poder alcançar. É tão difícil, né? Se fosse fácil todo mundo fazia. Então é tão difícil você construir as coisas para alguém ali que não te conhece, do nada, motivado por migalhas, né, vir e te atacar de uma forma tão covarde, né, como foi feito. Mas enfim, avançando aqui na cronologia, o processo foi seguindo, a cada discovery, a cada investigação nossa, a cada movimento, um avanço no processo. Vale dizer que o processo do Brasil também, ganhamos diversas liminares, comprovamos que as falácias não eram verdades, ganhamos diversas liminares, os vídeos foram saindo do ar. O processo do Brasil ainda não acabou, mas até agora ganhamos, né, parcialmente, tivemos várias vitórias parciais, mas o processo aqui dos Estados Unidos, o que já era esperado, andou mais rapidamente, tá? E na semana passada, dia 16 de outubro, começou aí o nosso trial, como chamam aqui, né, o nosso julgamento deste processo aqui. Eu vou cobrir o nome de novo, porque, enfim, vou tentar cobrir, né, mas tá difícil. Isso aqui, enfim, processo que nós colocamos aqui através da corte de Palm Beach County. Finalmente, depois de 3 anos, nós tivemos o início do trial, né, do julgamento na última segunda-feira. A expectativa era que esse processo durasse ali aproximadamente 3 dias, 2 dias e meio, 3. Então a gente tinha uma expectativa que ele terminasse na quarta-feira, mas eles são tão sujos que eles tentaram, né, de toda forma, enfim. Primeiro que esse trial deveria ter acontecido no início do ano, tá? Ele foi sendo postergado por artimanhas, né? Eu queria o quanto antes esse trial, esse julgamento, obviamente, porque, né, eu estava com sede, né, da verdade. Eu sei, obviamente, né, o que eu fiz e o que eu não fiz, eu sabia que era causa ganha. Eles não, ao contrário, eles queriam postergar. Mas enfim, o julgamento que deveria ter ocorrido em 2 dias e meio ou 3 dias veio acabar no início da noite de sexta-feira, tá? De tanto que eles tentaram ali postergar. Mas vamos lá, júri, né? Um júri popular, claro, com todas as diretrizes do juiz, enfim, o juiz fazendo toda a instrução, né, do que deveria ser considerado ou não, mas um júri popular composto por 6, né, pessoas, e foi dado o veredito, né, no final no início da noite da última sexta-feira, onde esses indivíduos, esses youtubers, foram condenados a me pagar quase $1,5 milhão de dólares.
para ser mais preciso, 1.450.000 dólares, obviamente por todas as inverdades que eles disseram na internet que não conseguiram comprovar, obviamente pela motivação, né, que ficou muito nítida, a motivação é dos ataques, tinha o fim ali financeiro, seja de views, seja de migalhas, né, que eles receberam ali, né, dos nossos concorrentes, mas é isso, saiu aí o veredito, tá? Esse aqui é o veredito da corte, saiu, eventualmente vai chegar na mão de vocês, porque hoje em dia, né, nos grupos de WhatsApp, enfim, é muito fácil as coisas se proliferarem, mas é isso. Finalmente o choro de hoje, como eu disse, é um choro de alegria, é um choro de senso de justiça, né? Nós conseguimos ali, por unanimidade, né, todos os itens. Então aqui, né, por exemplo, só para vocês terem uma ideia como é que é um veredito. Eles perguntam de várias formas, justamente para, né, deixar ali a coisa o mais clara possível para o júri, né? Então perguntaram aqui numa tradução bem literal se as evidências que foram apresentadas, né, enfim, são claras no que diz respeito aos, né, enfim, às declarações falsas e tudo mais, foram, enfim, e assim foram um a um, tá? Por unanimidade e com uma condenação, né, com uma indenização, que inclusive isso é um ponto importante, isso vale a pena. Como eles tentaram de tudo, né? Eu disse para vocês que eles tentaram de tudo. Nessa semana de trial, quando viram que estavam perdidos, tentaram de tudo. Começaram a chorar lá dentro do julgamento, dizer que estavam quebrados, que não tinham dinheiro. Um deles falou que trabalhava na obra para poder sustentar a família e trabalhava com entrega de comida. O que é uma mentira. Se você vai ver aí a página dele, ele se vende como um coach aí para quem quer investir, né, em bolsas. Ele se vende como um homem de negócios e por aí vai, mas lá dentro da corte estava chorando, tá? Tentando fazer, enfim, lágrimas de crocodilo, tentando convencer o júri de que estavam quebrados. Sabiam que a causa era perdida, mas queriam se livrar da indenização. A outra também é a mesma coisa, mas qual que foi a estratégia nossa? Porque, claro, nós perdemos muito dinheiro só com o curso do processo, para vocês terem uma ideia. Só com o curso do processo, deste processo, eu gastei mais de 250 mil dólares. Aproximadamente 1.200.000 reais. É por isso que pouca gente, inclusive, processa aqui nos Estados Unidos. É por isso que 2% aproximadamente dos lawsuits, né, dos processos que se iniciam aqui, terminam na corte, terminam num trial, porque é muito custoso. Eles normalmente terminam em acordo antes. Obviamente, para esse tipo de coisa, não tem acordo, eu fui até o final. Mas eles começaram a chorar, né, enfim, e fazer aquele drama todo. O que nós fizemos? Obviamente, quanto custa uma reputação, obviamente, quanto custa esse episódio que eu tive com a minha filha, obviamente, quanto custa os clientes que nós perdemos, mas a nossa estratégia foi, até para mostrar para o júri de que a questão não era o dinheiro, nós colocamos ali no pedido apenas os 250 mil dólares, que foi o que nós gastamos com legal fees, com honorários de advogados. Tá? Porque a gente tinha um receio, estrategicamente falando, de que eles se comovessem ao menos com o choro deles, e, poxa, eles estão quebrados, não tem muito dinheiro para pagar a indenização, porque a causa era ganha, óbvio. E o júri não só, porque o júri tem, né, o poder de aumentar ou diminuir o pedido de indenização, o júri não só concordou, né, com a causa, né, digamos assim, como ainda colocou 6 vezes mais, praticamente 6 vezes mais. Nós pedimos 250 mil dólares de indenização simbólica, né, de novo, custo de honorários, e o júri determinou 1.450.000 dólares como indenização, ou seja, ficou muito claro, evidente, né, o motivo torpe, enfim, e tudo aquilo. O que fica de lição dessa situação toda? Eu poderia não ter processado, porque poderia, no condicional. Quem me conhece sabe que eu processaria, mas eu poderia porque é caro, é custoso e muita gente fala, poxa, apenas 2% chega, né, no julgamento. Aqui nos Estados Unidos tem um freedom of speech e aí está um misunderstanding. Muita gente confunde aqui o First Amendment, né, o freedom of speech, que é você pode falar tudo. E de fato, você pode ligar uma câmera aqui e falar o que você quiser na internet. Só que você vai arcar com as consequências. Ninguém vai te proibir de falar nada, como acontece, infelizmente, no Brasil. As pessoas são cerceadas, né? Enfim, previamente proibidas de falar algo. Isso não acontece aqui, isso é muito maravilhoso. Só que é um país de liberdade com responsabilidade. Eu defino esse país dessa forma, liberdade com responsabilidade.
Você vai dirigir aos 16 anos, você vai andar com uma arma na sua cintura, você pode ligar a tua câmera e falar o que você quiser, inclusive do presidente. Só que a responsabilidade, ela vem e ela custa caro. Ah, ela custa. Então, o que fica de aprendizado aqui? Né? E tenho certeza que nós estamos criando jurisprudência, né, com esse caso. Não deixem, se você está passando por algo, né, parecido, não deixem falar de ti, defenda a sua honra, defenda a sua reputação. Só você sabe o que você já passou na sua vida para poder construir a tua reputação, então não deixe isso passar. E por outro lado, esses youtubers carniceiros que gostam de pirotecnia para views, eles vão pensar 1 milhão de vezes agora antes de gravar um vídeo. Talvez eu nunca receba esse $1.450.000. Talvez isso seja mais simbólico do que outra coisa, porque, né, já tiraram ao longo do processo, já tiraram as coisas do nome e tudo mais, mas eles ficarão com essa dívida o resto da vida, e o meu advogado vai cutucá-los, vai infernizar a vida deles até o último momento para que eu seja reparado por esse dano que é irreversível. Por mais forte que a gente seja, e eu tenho que ser, eu não tenho outra escolha, por mais forte que a gente seja, por mais que a justiça foi feita e foi feita, e tá aí, é um processo público, qualquer pessoa pode consultar e a credibilidade dessas pessoas acabou. O resto de credibilidade dessas pessoas acabaram. Mas eles fizeram algo que dinheiro nenhum repara. E de novo, talvez eu não receba esse dinheiro, mas fica aí, né, de alerta e vai servir. Talvez eu tenha feito pela causa, mais pela causa do que porque vai servir de alerta para que esses carniceiros, que assim como esses, falam da vida das pessoas sem piedade, sem um pingo de respaldo, de evidência, de verdade, eles vão pensar 10 vezes, porque é uma dívida que vai permanecer atrás deles se não forem embora, né? Mas é uma dívida que vai permanecer caçando eles pelo resto da vida. Mesmo que eu não receba, mas eu vou fazer o máximo para que eu receba de novo. Não pelo dinheiro, porque isso não paga 5%, né, do estrago que foi feito. Mas é para que justiça seja feita e para que nenhuma filha, nenhum filho tenha que perguntar esse tipo de coisa pro seu pai ou pra sua mãe. Porque é difícil. É difícil você explicar isso para uma criança de 13 anos, sem você dever. Devendo já é difícil. Sem dever, camarada, posso te dizer que eu saio dessa guerra, desses 3 anos e meio, um novo homem, um homem muito mais forte, um homem que, né, com outros valores, obviamente um homem muito mais desconfiado, não há como ser diferente, porque foi uma sujeira muito feia. E partindo daqueles que eu nunca fiz nada contra, pelo contrário. Eu só estendi a mão e dei oportunidade. Então, é isso. Eu esperei 3 anos e meio para vir a público e para trazer essa história, que espero que ajude aí vocês, de alguma forma. O processo foi ganho, não sei se eles vão recorrer, mas a Di4U saiu disparada e ganhou este processo. Deixa aí a sua opinião. E lembrando, se você não é inscrito aqui do canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nenhum babado e nenhuma treta. E se treta boa, treta compartilhada, compartilhe este vídeo. Muito obrigado, time Treta, por você ter assistido e até a próxima fofoca.